Boa tarde a todos. Em nome do presidente, cumprimento os colegas da casa. Como disse o vereador Segala, lhe cai bem a cadeira. Pense no assunto. É muito bom ver a nossa galeria repleta. Essa casa é a casa do povo. E o povo presente traz o testemunho inevitável à boa prática da política. A ausência do povo favorece, em muito, a corrupção, que é lugar comum hoje em dia. Vereador Roque, por favor. Vereador Paulo, eu agradeço a gentileza de Vossa Excelência de nos conceder esse aparte muito rapidamente para tratar de um tema que foi objeto da fala do vereador Sandro Bussola, quando se referiu ao prédio da estação ferroviária. É lamentável que algumas coisas sejam jogadas de maneira muito esparsa num debate. Esse prédio, ele tinha projeto para que lá fosse instalada, Vossa Excelência sabe disso, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação e parte desse prédio pudesse receber também outras sinergias, principalmente como a questão de natureza cultural, vinculando esse prédio com a Praça Machado de Mello, dando início ao processo de recuperação do calçadão. Inclusive, essa Câmara liberou 3,5 milhões para que esse processo fosse iniciado. Se esse processo não foi iniciado, quem tem que responder por isso é o Poder Executivo. Hoje, concretamente, esse prédio recepcionou várias entidades e vem recepcionando entidades principalmente na área cultural, né? Então, dizer quanto foi feito isso, quanto foi feito aquilo, eu acho que é necessário que a pessoa vá lá, conheça o que está sendo feito, discuta com quem está lá, para depois, então, verbalizar isso publicamente, porque, senão, se torna um discurso irresponsável e vazio de conteúdo. Muito obrigado a Vossa Excelência por essa gentileza. E, de fato, vereador Roque, eu fui testemunha de tudo isso que o senhor acabou de referir. Aliás, fui voto vencido, não queria que a Câmara ajudasse a comprar a estação de trem. Eu acreditava e havia um projeto no sentido de melhorar essa casa, no sentido de melhor receber as pessoas, no sentido de melhorar a prática legislativa sobre todos os aspectos. Sou médico. Dia 18 de outubro é o Dia do Médico. Comemorações efusivas? Não. A saúde no Brasil vai muito mal. Mas vai muito mal mesmo. Morrem pessoas diariamente que teriam... As mortes são evitáveis. E isso acontece porque o sistema de assistência público é falimentar. Não há facilidades. Exemplos de Bauru. Nesse momento, existe no pronto-socorro 34 pessoas aguardando vagas. Existe uma lei que essas 34 pessoas devem estar nominadas ou as suas iniciais para referenciar o tempo de espera. No entanto, na lista oficial, constam somente 23 pessoas. Isso é diariamente. Isso é muita gente esperando vaga para internação. E começa a acontecer o inevitável dentro de uma situação dessa. Mortes evitáveis se internados fossem essas pessoas. Então, a situação é grave e o Dia do Médico, o médico não é o vilão dessa história. O médico é tão vítima quanto os pacientes de um sistema inoperante, um sistema que não preserva a vida, um sistema criminoso e corrupto. Então, há necessidade urgente de mudar a saúde. Epa, mas vão congelar as verbas da saúde, sendo que foi retirado 4 bilhões de reais nas verbas de saúde? Esse é o governo que temos. Essa é a atenção na saúde que temos. O congelamento por 20 anos das verbas, repondo apenas a inflação, num sistema que já é falimentar. Onde queremos chegar? Então, sem sombra de dúvida, esse é um grande problema. Na contrapartida do governo, existe a sociedade civil organizada, Amigas do Peito, 942 mulheres, por iniciativa delas, em associação com o ambiente público, fez exames de mama. Anualmente, isso é feito no mês de outubro. Parabéns às Amigas do Peito, no nome da sua presidente, Clara Vasconcelos, felicito. E felicito os meus colegas médicos, 36 deles de maneira colaborativa, lá estiveram fazendo com que o processo de atendimento fosse possível dessas 942 pessoas.
A resposta do Brasil não está na política, está na sociedade civil, está no povo. E o povo, enquanto não tem cultura política, elege quem tem eleito. Essa casa tem sido exceção. Aqui não temos bandidos, mas já convivi com bandidos nessa casa. Eu estou no meu 2º mandato. Há necessidade de depurar, há necessidade de que os bandidos sejam extirpados da política e identificados e punidos. Porque a corrupção existe em todos os níveis, municipal, estadual, federal. Esse é o momento que você escolhe, eleitor de Bauru, o prefeito. Olhe os antecedentes de cada um, olhe a biografia de cada um, olhe o discurso e a distância do discurso e da vida de cada um, para escolher bem e escolher melhor. Dia 15 de outubro é o dia do professor. Existe profissão mais nobre do que a do professor? Aquele que forma todas as profissões? E existe profissão mais esquecida do que o professor no Brasil? Olha o tamanho do Brasil, olha a idade do Brasil, o tempo de descobrimento, olha o tamanho dos Estados Unidos, olha o tempo de descobrimento, olha o que é hoje os Estados Unidos e o que é o Brasil. Tudo por falta de educação. Olha o que é o Brasil, um país continental, olha o Japão. Olha o Brasil, um país continental, olha Singapura, uma cidade, uma força econômica mundial. Então, mais do que nunca, há necessidade de rever a educação, há necessidade de formação de pessoas com senso crítico, que possam identificar, diferenciar o bom do mal político e escolher bem, mas ainda não chegamos nesse ponto. Falta muito. Recentemente, uma medida provisória, quer dizer, o presidente fez e manda para o Congresso aprovar ou não, está renovando o ensino médio. Identifico muitos fatores positivos nela, mas identifico a falta de discussão, identifico a falta de um orçamento. O que adianta a boa ideia se não há um orçamento para manter, dar sustentabilidade financeira a ela? Mais uma vez vai onerar os estados sem que haja compatibilização daquilo que se propõe com o orçamento devido. Esse é o Brasil, primariamente imaturo do ponto de vista institucional e político. Então, mais do que nunca, esse país tem que ser construído, e se não é apenas na argumentação, tem que ser a força, tem que ser na conquista. E nem tudo está perdido. Ouvi aqui nessa tribuna hoje um liberal dizendo da função social da propriedade. É essa política que queremos. É essa política isenta de ideologismos baratos, baseada na nossa Constituição, que é muito boa. E a educação é dever, assim como a saúde, dever do governo. E deve, inclusive, subsidiá-la financeiramente para todos os brasileiros. Enquanto não mudar a Constituição, assim o é. Mas temos aí uma reforma em curso, o novo ensino médio, que venha. A reforma é fundamental. Não suportamos mais ser os últimos dos exames que mostram a inadequação do nosso ensino, mostrando que nossas crianças, nossos jovens não sabem ler, não sabem contar, não sabem identificar a relação ética que deve permear e fundamentar uma sociedade. A nossa escola, sob esse aspecto, não forma cidadãos. Ela forma mão de obra barata para um sistema que também, economicamente, tem que ser revisto. Os meios de produção no Brasil já não se adequam à realidade global. Os financiamentos privilegiaram classes, pessoas e não o país. Isso tem a ver com o PT, isso tem a ver com o PSDB, isso tem a ver com a classe política como um todo. Há necessidade de uma renovação de pensamento, e não espere uma reforma política da classe política, tem que vir da sociedade, assim como a lei da ficha limpa. Há necessidade de rever o formato de representatividade no Brasil, seja parlamentarismo, seja o voto distrital, seja a necessidade urgente de uma mudança, porque do jeito que está, não dá para continuar. Um país do nosso tamanho, com a pujança natural que temos uma realidade social muito ruim. A justiça tem que rever os seus métodos, a abarrotada não consegue
suportar a demanda. Então, mais do que nunca, há muito o que se discutir e muito o que se dizer. 10 minutos é pouco para falar dos nossos problemas. Nobre presidente, peço explicação pessoal.